Olá, eu sou Luiz Paternina, Six Sigma Black Belt. E bem-vindos a mais uma aula sobre estatística básica para os Green Belt. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, aproveita, está aparecendo nesse momento aqui na sua tela e você ativa o sininho das notificações. O objetivo desse vídeo é te entregar uma forma mais fácil de você fazer análise de dados. E sair daquela análise trivial, né? Aquela análise simples que a gente sempre faz, que é o gráfico de Pix, a porcentagem, e aí fica por isso, né? E você tira as conclusões muito subjetivas das coisas. Mas nesse momento você está no lugar certo e você vai aprender a fazer análise de dados. Hoje em dia as empresas têm muitos dados, muitas informações, mas não sabem utilizar de forma mais objetiva, de forma mais eficaz esses dados. O que acontece? Os dados representam apenas porcentagens, apenas análises muito simples. O que acontece? Nós fazemos análises, né, baseadas em porcentagem, baseadas em tendências, e fica por isso mesmo, né? A gente faz o BI lá, top demais, tudo mais, aí vem coloridinho e tal, mas é uma análise muito trivial, não te entrega às vezes nada, ou você às vezes não consegue enxergar o que realmente está acontecendo. Olha esse exemplo aqui, ó. Eu tenho uma empresa, certo? Com 3 funcionários. Então a minha empresa, ela tem o seguinte, né? Um funcionário ganha R$1.000, o outro 1.000 e o outro ganha 16.000. Então 18 dividido 3, 6. A média de salário da minha empresa é R$6.000. Uai, o funcionário que ganha 1.000 vai ficar assim, ué, mas não está falando nada, né? Tipo assim, ou está falando muito, né? Então, a média não te entrega nada, não te entrega às vezes muita coisa, é só uma medida de posição. O que você precisa? Um conceito novo que você vai aprender aqui, ó, que é o que fica do lado dessa média. É o quê? O desvio padrão. Olha que massa. Esse desvio padrão, ele é a base do Six Sigma e ele te mostra o quê? A variabilidade. Quanto que sua média varia. Aí agora, olha só esse outro exemplo. Eu tenho um processo, né? Vamos ver um trimestre. Aí no trimestre a aprovação de defeitos foi 45%. E meu desvio padrão foi de 41%. Olha só, cara. Então minha média está variando em 41%. Então quer dizer que eu tenho defeitos, que eu tenho um mês que foi uma aprovação de 4% ou de 0%, né, por cento. Então, meu Deus, tem algo errado acontecendo. E outra foi de 100%. Hoje em dia, pessoal, só muda a terminologia, mas a pergunta continua sendo a mesma. Para os profissionais de Six Sigma, qual que é a pergunta? Como está a variação? Pronto, desvio padrão. Mas quem não é profissional do Six Sigma, o que ele faz? Só muda a terminologia. Uai, por que um dia acontece a meta e outro dia não acontece? Por que tem oscilação? Por que um dia dá certo e outro dia dá errado? O Six Sigma, o propósito é encontrar a causa dessas variações. E você ter variação, sempre vai ter variação, mas vai ter uma variação menor para a sua empresa sempre manter estável. Um conceito importante do Six Sigma é a estatística descritiva, que é o que nós fazemos hoje, né, a verdade. Olha só, a estatística descritiva, ela te entrega os valores no seu dashboard do jeito que você tem ali, né? Porcentagem e tal, e você olha o status, se você está indo bem ou não, ok? Mas tem um conceito mais aprofundado também, chamado de inferência estatística, que é top demais. A inferência estatística, ela te fala com base em uma amostra, certo? Você conclui como que está a sua população. Aí você não precisa, às vezes, fazer um teste, esperar o teste finalizar. Não, você pega uma amostra e você conclui. Nós temos 3 gráficos de box plot, ok? Esse box plot, o que é? É um gráfico, né? Onde é uma representação gráfica de um histograma também. Mas é o seguinte, a caixinha, né? Ela representa 50% de seus dados. Aí você sabe onde estão seus dados, né? 50% pelo menos. E os bigotinhos, né? Que é chamado de bigotinho também, 25 e 25. Um total de 100% dos seus dados. E serve para quê? Pela inferência estatística, serve para você saber se é diferente, se algo mudou entre um e o outro, e não somente a sua variação, certo? Mas você sabe, não, será que mudou? Será que é diferente? A estatística te fala isso. As medidas de tendência, né? A média, mediana e
a moda. A média, nós sabemos o que é aquela média aritmética, né? Dividido pela quantidade. E essa te dá uma medida de posição, não esqueça, posição. A mediana é o valor do meio. Naquele gráfico do Voxplot, sempre tem uma linha, né? E aquela é a mediana, é o valor que está na metade. E a moda é o valor que mais se repete. É o que está na moda, né? Praticamente. Ou esse paletó aqui está na moda, então é o valor que mais se repete. Ponto final. Então, essa é a sua moda, ok? E agora, a medida de distribuição dos dados, certo? Os dados estão distribuídos como, né? Então, você tem uma medida de amplitude, que é o valor máximo menos o valor mínimo. Essa é a sua medida de amplitude. Você tem uma medida de variância. O que é a variância? É aquela medida da distribuição. Você tem aquela curva de distribuição normal. Quando ela é muito grande assim, ó, é porque a variância é grande, tem muita variância. Quando ela é bem afinadinha assim, é porque a variância é pequena. E tem o desvio padrão. O desvio padrão, né, como eu já expliquei, é praticamente a variação. É o que você vai utilizar para medir sua variação. E o objetivo do 6 sigma é deixar esse desvio padrão o mais pequenininho possível. E aí vocês acharam, né, que eu ia vir com uma fórmula, né, toda grande, assim, matemática, raiz quadrada disso, do outro. Não, isso aí você consegue em um livro, certo? Mas eu quero te mostrar o recurso que você tem. Vai lá no seu computador, no Excel, um negócio assim, bem simples. Vai lá, ó, desvio padrão da população é ponto P. E desvio padrão da amostra é ponto A. Olha só que fácil. Aí você já sabe a variação do seu processo. Nossa, que interessante. E as propriedades da distribuição normal, a famosa curva de Gauss. Olha aí. Então, essa curva, ela representa uma escala Z. Às vezes me perguntam assim, na rua, me perguntam o que é 6 sigma tal. Às vezes é até difícil explicar, né? Até você faz o curso de Green Belt, Black Belt, e você sai do curso e às vezes não sabe o que é 6 sigma, né? Na verdade. Mas 6 sigma vem daí, ó. De isso aí. O que acontece? Esse aqui é a letra sigma, a letra grega sigma. Então, 1 sigma, 2 sigma, 3 sigma. E o 3 negativo, né? Então, ele faz um 6 sigma, a soma, né? Então, é praticamente essa curva aí, que é a curva de Gauss. O que você vai utilizar com essa curva? Ela representa uma escala para você. Aí você tem um processo seu aqui, que é a vida real, certo? É seu processo. Não é que seu processo vai ficar assim bonitinho, esquece. Pode tentar, isso aí é o objetivo, né? Mas você tem o seu processo aqui. Aí você quer saber onde que esse processo encaixa nessa escala aí, certo? Você tem aí, ó, aí na tela vocês estão vendo aí, ó, nesse momento, 68% para 1 sigma, para 2 sigma, 95,44 e para 3 sigma, né, que é 6 sigma, é um 99,72%. Olha só. Então, esse seu processo tem que estar aí dentro. E a fórmula para calcular isso qual que é? Para você transformar de seu processo real, né, para um processo Z, que é nessa escala aí, vou te mostrar aqui agora. O valor Z é o X menos a média sobre desvio padrão, dividido no desvio padrão. Então, qual que é a fórmula para calcular o valor Z da sua curva, né? Você tem uma tabela, aí você pode ir lá na tabela, tal, mas eu não vou mostrar essa tabela. Eu vou mostrar a fórmula. Olha aqui, ó. A fórmula é 1 menos a distribuição normal ponto N, certo? Aí você coloca no primeiro valor o valor Z, que você calculou, depois o valor 0, sempre 0, e depois o valor 1. Pronto. Agora, vamos lá no próximo. E nesse exemplo, tem o nível do processo, é um exemplo real. Então, tem 3 casos, né? 1, 2 e 3. Estamos calculando o nível sigma do processo. Então, olha aqui que interessante. E nesse exemplo, nós estamos calculando uma situação onde você precisa corrigir coisas, né? Vamos imaginar que você, ou tempos de correção, de inspeção, alguma coisa assim. Mas eu estou corrigindo provas, certo? Aí eu vou lá na minha amostra, né, de pessoas e eu medi várias pessoas. O que eu medi? Que eles demoram em média 3 minutos. Mas lembra, a média não te fala nada, né? Ela tem que estar acompanhada do desvio padrão.
Aí um desvio padrão de 1 minuto. Então essa média vai variando em 1 minuto. E eu quero saber qual que é meu desempenho, né? Se eu posso confiar nesse processo para 5 minutos, entendeu? Eu não posso passar de 5 minutos. Se eu passar de 5 minutos, eu não vou conseguir corrigir todas as provas do mês, certo? Então, qual que é minha confiança em relação a isso? Aqui, ó. Você faz o Z transformado, que é 5 menos 3, dividido 1, dá 2. Esse 2 é o que você vai colocar na fórmula que eu mostrei anteriormente. Você coloca distribuição normal, 2 pontos, o 0 e 2 pontos, 1. E aí ele vai te mostrar esse valor aqui, ó. O Z, que é 0,027%, ou seja, 2,3% que você vai entregar errado. Você tem uma probabilidade de errar em 2,3%, né, das vezes. Então, aqui, ó, seu desempenho, né, é de 97%. Então, peraí, no próximo mês você volta, ou na próxima semana você volta. E o caso 2, aí você mede de novo. E você encontra que tem uma média de 3 minutos, um desvio padrão de 1 minuto e meio, né? E um desempenho também para 5 minutos. Então, aumentou, a média continua igual. Aí para você, nada mudou, né? Então você vai achar, não, então a média está igual, está tudo certo, né? Mas tem variação. Só que a variação foi aumentar. Aí aumentou para 1,5. O que acontece? O C transformado deu mais, 1,33. E o valor Z, que é de desempenho, ele te entregou 90%. Então, seu processo, ele foi ficar menos confiável, certo? Agora, no próximo caso, olha só. Caso 3, umas 2 semanas depois, né? Você tem uma média de 2,8. Nossa, minha média melhorou. Ô, chefe, aqui, ó, a média está 2,8, então vou entregar tudo. Então, melhorou, tá mais rápido. Espera aí. Desvio padrão de 2,5. Então, sua variação aumentou. Desvio padrão de 2,5. Quanto que dá isso no Z, ó? Dá 81%. Então, seu processo está caindo. Seu processo está pior. Vai chegar um ponto em que você já não vai precisar de, sei lá, 4 ou 5 pessoas. Você vai precisar de 10 para fazer acontecer, entendeu? Então, isso aqui, ó, é um termômetro excelente para te mostrar quanto que seu processo está confiável. 81% caiu, né? Foi de 97 para 81, né? Mas assim como diminui, né? Pode aumentar, né, seu desempenho. Então, o objetivo do Seis Sigma é focar nessa variação para encontrar as causas da variação, né, com análise de causa raiz, com algum procedimento de Mike, e aí você já resolve as causas da variação e você tem um processo mais confiável. Pessoal, e se vocês ainda não se inscreveram no meu canal, já aproveita, se inscreve aí, ativa o sininho das notificações, ó, nesse momento está passando aqui na sua tela, e meu Instagram também para você me seguir, tá? Não perca nada do Seis Sigma, que eu quero fazer de você um especialista na área.